Palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20. E deixe que teu espírito seja, se ainda não foi ativado por Deus, que ele seja ativado nessa noite. Porque hoje é uma noite de ativação. Hoje é uma noite profética. A noiva vai sentar-se à mesa e vai comer do pão e vai beber do vinho. E Jesus disse: façam isso, até que um dia vocês irão participar dessa mesa na glória. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20. Espírito Santo, ministra o nosso espírito através da tua palavra, Senhor. Nós rendemos a ti, Senhor. Nós entregamos a ti, nós oferecemos a ti tudo o que somos, tudo o que sabemos, tudo o que conhecemos, toda a nossa teologia, tudo que é nosso, nossa mente, nossa vontade, nosso desejo, nós rendemos a ti, Senhor. Nós queremos te ouvir. Pega-nos por dentro nessa noite, Espírito Santo. Rompe com as nossas barreiras, rompe com a nossa religiosidade. Rompe, Senhor, com aquilo que nos impede de nos render a ti. Ativa, Espírito Santo, aqueles que ainda não foram ativados. Abre os olhos que ainda não foram abertos. Que o véu possa cair nessa noite. E que nós possamos ver o que ainda não vimos. Que possamos ouvir o que ainda não ouvimos. Que possamos entender o que ainda não entendemos. Ministra a nós, Espírito Santo. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Aleluia. Quando Jesus responde aos fariseus, ele está falando de 3 características do reino de Deus. E é sobre essas 3 características que nós queremos falar nessa noite, e é nelas que nós queremos mergulhar o nosso coração. E nós queremos entender o que Jesus está falando. Jesus fala de 3 características que fazem parte do reino de Deus e como nós vamos identificar o reino de Deus. Então aqueles homens perguntaram para ele: quando vem o teu reino? Quando que esse reino vai chegar? Como que eu vou conhecer e saber que esse reino chegou? Então Jesus responde para eles. Jesus dá a eles uma resposta que provavelmente eles não entenderam. Porque todo religioso e todo fariseu, todo religioso tem dificuldades para entender o reino e o evangelho do reino.
E por mais simples que Jesus estivesse falando, provavelmente esses homens não entenderam o que ele estava falando. Mas ele disse: não vem o reino de Deus com visível aparência. E aqui Jesus fala da primeira característica do reino: a aparência. O reino tem três características. A aparência, a realidade e a manifestação. Então ele diz: o reino não tem visível aparência. A questão é, a pergunta que eles fizeram, ela estava impregnada de religiosidade, porque a religião, ela sempre se importou muito com a aparência. As pessoas religiosas escolhem um templo para congregar por sua aparência, por sua fachada, se é um lugar bonito, se é um lugar socialmente importante. A aparência sempre fez parte. Então as pessoas se tornam fãs de pregadores pela aparência, e sempre foram estimuladas a viver uma vida de aparência. Isso é tão interessante que quando Deus manda Samuel na casa de Jessé para ungir um novo rei, ele diz assim: Samuel, vá à casa de Jessé, desça até a casa de Jessé, porque eu vou escolher entre os filhos de Jessé um novo rei. Quando os filhos de Jessé se apresentam diante de Samuel, ele olha para o primeiro filho, o filho mais velho. E o filho mais velho tinha a aparência de rei. Porque a palavra diz que Saul era um homem de grande estatura e era um homem de beleza, de formosura. Então, quando Samuel desceu lá, ele pensou que Deus iria escolher um homem que seria alto e bonito. Então, quando ele vê o primeiro filho de Jessé, ele pensa: é esse. E aí Deus diz para ele: não é esse. Não olhe para a sua aparência, porque eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Então Samuel teve que ficar atento ao que o Espírito Santo estava lhe falando. E ele teve que rejeitar os outros filhos. Os filhos que tinham a aparência de rei foram rejeitados. Mas Deus havia escolhido Davi, o menor, o pequeno. A Bíblia diz que ele era baixinho, era ruivo, não tinha nenhuma beleza. Não tinha cara de rei. Davi tinha cara de menino, de guri. Mas foi ele que Deus escolheu. A palavra, quando ela fala de Jesus, quando Isaías ele profetizou sobre Jesus, Isaías 53:2, ele diz assim, pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. E quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, às vezes, querido, nós podemos ver algum lugar, nós podemos encontrar algum lugar, e você sabe que hoje falar do reino de Deus, ele se tornou até, vamos dizer, se tornou aceitável. Então você pode ir em algum lugar e as pessoas falarem do reino. Então você pode ir em algum lugar e as pessoas cantarem canções do reino. Você pode ir em algum lugar e os pastores em suas pregações citarem o reino de Deus. E até adotar um estilo mais despojado de vestir, porque faz parte do reino. Só que o reino de Deus não tem só aparência.
Isso, Jesus ele diz, olha, se você quiser procurar o reino não tem visível aparência. Então, se a vida inteira, como religiosos, nós escolhemos igrejas por aparência, escolhemos pregadores por aparência, escolhemos templos por aparência, e nos preocupamos com aparência, nós não vamos encontrar o reino de Deus somente pela aparência. Não. Você poderá encontrar, você poderá ver e dizer, não, ali pode ser um lugar de reino. Mas só que não basta ter aparência. Não, não é só aparência. O reino precisa ter mais do que aparência. O reino precisa ter a segunda característica, que é a realidade. Precisa ter a realidade. Bom, a aparência, como o próprio nome diz, ela é aquilo que é externo. Mas a realidade é algo que está dentro de nós. Aí Jesus diz ali, ó, muitos dirão, está aqui, está lá, mas o reino de Deus está dentro de nós. Há pouco tempo, ou há alguns tempos, eu pude entender o que Deus fez na minha vida. O que Deus fez na vida da gente? Existem milhares de pessoas salvas, mas entre todos os salvos existem os filhos do reino. E os filhos do reino podem estar hoje dentro de qualquer denominação, mas se um dia eles ouvirem o evangelho do reino, eles vão ser ativados. É como a semente de azevém lançada na terra. Ela está lá. Ela passa 6 meses dentro da terra. Tu diz, está morta. Mas quando vem o inverno, quando vem a temperatura baixa, ela é ativada e ela volta a brotar. Você, como eu, estávamos dentro de um sistema religioso e certamente inconformados. Estávamos lá, mas algumas coisas nos incomodavam. Mas a gente estava lá, debaixo da figueira, como Natanael. E do mesmo jeito que Jesus olhou para Natanael e disse, eu te vi debaixo da figueira. A figueira representa a religião. Quando Adão pecou, ele foi lá e ele fez para si uma roupa com folhas de figueira. A tentativa humana de se aproximar de Deus. Aí Deus teve que fazer para ele uma veste com pele de cordeiro, porque a única tentativa de se aproximar de Deus é através de Jesus. Então, quando eu ouvi o evangelho do reino, como aquela semente de azevém que estava na terra, aquilo acendeu algo, aquilo ativou algo dentro de mim. Porque o reino de Deus, ele está dentro de nós. E a gente foi entendendo algumas coisas. A realidade do reino, querido, não se trata daquilo que nós falamos. A realidade do reino não é um discurso. Como eu disse, as pessoas podem cantar sobre o reino, elas podem até pregar sobre o reino. Mas a realidade do reino, ela não é um discurso. Ela é aquilo que nós vivemos. É aquilo que nós praticamos. É aquilo que nós colocamos em prática. Então nós não podemos cantar ou falar sobre misericórdia, por exemplo, e não ser misericordioso.
podemos falar de compaixão e não ter compaixão. Nós não podemos falar de justiça e praticar a injustiça. Nós não podemos falar de amor e não praticar o amor. A realidade do reino está naquilo que nós vivemos. Não é o que nós fazemos de uma forma forçada. Não é o que nós fazemos porque alguém nos impõe, mas é aquilo que naturalmente está dentro de nós. Aquilo que naturalmente está em nós. Nós não podemos falar de intimidade e não conhecer a voz de Deus. Nós não podemos falar de muitas coisas e não viver nada. Porque o reino de Deus não é um discurso. O reino de Deus nós temos que ouvir, nós temos que entender e nós temos que praticar. Temos que colocar em prática. Temos que fazer. Isso é tão importante que é o que eu vou ler para vocês dois textos. 1 João 3,17. Eu não vou demorar. 1 João 3,17 diz assim, ó: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitando e fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Por obras e em verdade. Ou seja, não é bater no ombro do irmão e dizer: irmão, vai embora, eu vou orar por você, vai dar tudo certo. E não dá alimento para ele. Não dá roupa que ele precisa. Não socorrê-lo. A palavra também diz em Romanos 12:9: o amor seja não fingido. Dizer que ama e não fazer nada por aquela pessoa é ter um amor fingido. É fingir que ama. Quando não há a realidade do reino, nós apenas somos pessoas religiosas que entendem, que sabem, que falam alguma coisa do reino. Mas quando existe realidade, quando nós entendemos as coisas das quais Jesus ensinava e falava, e nós colocamos em prática aquilo que Jesus ensinava, então existe uma realidade. Eu não apenas digo que tenho compaixão, mas eu exerço compaixão. Eu não apenas digo e falo sobre misericórdia, mas eu exerço misericórdia. Eu não apenas falo de justiça, mas pratico a justiça. E é tão interessante que Deus, como a gente acabou de orar, Deus abre os nossos olhos e a gente começa a ver, a enxergar aquilo que a gente não enxergava. Então você enxerga uma pessoa necessitada e você vê. Porque essas pessoas, elas são invisíveis à sociedade. Centenas de pessoas todos os dias entram ali no mercado nacional e não enxergam os índiozinhos que estão pedindo comida. Não enxergam. Eles não veem isso. Mas quando Deus abre os nossos olhos, a gente passa a ver o que a gente não via.
lugar onde não há realidade do reino, nós podemos chegar no templo e nós podemos, dentro do templo, ver anjo voando, ver de tudo. Mas chega ali fora, não enxerga o necessitado. Não enxerga aquele que precisa de uma ajuda, de uma mão que se estenda. Onde existe a realidade do reino, nós não apenas enxergamos o necessitado, mas nós estendemos a mão e aquilo que estiver ao nosso alcance, nós fazemos. Nós fazemos. A palavra de Deus, ela fala sobre isso. Em Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Deus permite que a sua igreja esteja na terra, para que a igreja seja a mão de Deus na terra. Nós não fomos salvos, não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras de misericórdia, de compaixão, de justiça, de ajudar o necessitado. A realidade do reino não está num discurso, não está na aparência, mas ela está em nosso espírito. Quando Jesus diz o reino de Deus está dentro de vós, Ele está dizendo que o reino de Deus está em nosso espírito. Então ele não é uma informação que a nossa mente vai liberar palavras, informações, palavras que possam tocar as pessoas, emocionar as pessoas, porque isso vem da alma. Mas o reino de Deus está dentro de nós, ele está no nosso espírito. Por isso não dá para dizer está aqui ou está lá, porque ele pode estar em todo lugar. Ele está lá na empresa onde você trabalha, porque você está lá. Ele está lá no lugar que você estuda, porque você está lá. Ele está na rua, está na vila, porque você está lá e você é um representante do reino. Mas além da aparência e da realidade, existe a manifestação do reino. E a manifestação do reino, ela só pode acontecer quando existir a realidade do reino. Aí nós vamos manifestar o reino. Nós vamos ao templo e nós recebemos a palavra, e a palavra nos alimenta, e o Espírito de Deus nos desperta, para que depois nós possamos sair do templo para lá fora manifestar o reino. Aí Jesus diz, a palavra diz em Romanos 8:19, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação ou a manifestação dos filhos de Deus. A criação não está esperando um evento gospel, uma festa de crente, um movimento de evangélicos. Isso não resolve. Isso acaba sendo, na verdade, uma guerra de vaidades. Quem vai ficar mais tempo com o microfone na mão? Quem vai cantar mais? Quem vai pregar? Mas a criação espera que os filhos de Deus manifestem o reino de Deus, a justiça de Deus. Que estendam a mão para o necessitado, que estendam a mão para o pobre, que socorram aquele que precisa, que manifeste a justiça de Deus. A criação espera que os filhos de Deus saiam de dentro dos templos
e na rua manifestem aquilo que ouvem, que aprendem, aquilo que é uma realidade dentro deles. Deixe de ser um discurso, mas agora se torne uma realidade. Quando Jesus mandou os discípulos irem pelas aldeias, pelas vilas, e eles curarem os enfermos e expulsarem os demônios, Ele estava dizendo para eles: vão e manifestem o reino. Digam para eles: chegou o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Manifestem o reino. Segundo Coríntios 3:2 diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, em tábuas de pedra, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. A sociedade está cansada de ouvir evangélicos dizendo quem vai para o inferno e quem não vai. A sociedade está cansada de ouvir pessoas condenando outras pessoas e dizendo quem vai ou não vai para a eternidade. A sociedade está cansada de ver pessoas hipócritas, mentirosas, que enganam, que mentem, mas que falam de Deus. Elas estão esperando que alguém se levante e, ao invés de dar um discurso, ao invés de ouvir mais uma palavra, mais uma promessa de vitória, elas querem que alguém não apenas pregue, mas que alguém seja a pregação, que alguém seja a carta que vai ser lida pelas suas atitudes, não por aquilo que ele fala, não por aquilo que ele diz, mas por aquilo que ele faz. A criação espera ansiosamente que essa carta que foi escrita no seu coração possa ser lida pelas tuas atitudes, na sua casa, com seus vizinhos. O que os seus vizinhos falam de você? O que os seus colegas de trabalho falam de você? O que as pessoas, elas falam de você? O que tem lá na sua casa que chama a atenção dos vizinhos? A gritaria, a confusão, a discórdia, as brigas. Que tipo de carta eles estão lendo nas suas atitudes? Tem que ter aparência, tem que ter a realidade e tem que ter a manifestação. O reino de Deus precisa ser manifesto fora dessas quatro paredes. Agora a pergunta é: aparência de reino você tem. Agora você precisa responder: existe realidade de reino? Existe manifestação do reino? O reino de Deus é impossível de ser vivido, o evangelho do reino é impossível de ser vivido da forma que nós vivíamos na religião. Ontem à tarde eu separei tempo para fazer as anotações para hoje. E hoje à tarde o tempo estava bom para dormir. Botei um fone de ouvido, botei uma palavra para mim ouvir. E eu pensei que eu ia dormir.
Mas eu comecei a ouvir aquela palavra e eu confesso que não teve como dormir. Não consegui dormir. O Espírito Santo não me deixou dormir. E um pouco eu orava, e um pouco eu chorava. E um pouco eu chorava, e outro pouco eu orava. O Espírito de Deus foi falando ao meu coração algumas coisas. Mas se você me perguntar, pastor, quantas vezes isso aconteceu nesses 30 anos de ministério, até o senhor entender o Evangelho do Reino, quantas vezes alguma coisa assim aconteceu? Nenhuma. Nenhuma vez. Nenhuma vez eu perdi noite de sono por causa disso. Mas se você me perguntar, e depois que você passou a entender o reino, quantas vezes isso aconteceu? Muitas vezes. Muitas vezes. Alguém me perguntou por que eu não me esforçava para construir um templo de alvenaria. Por que não fazia de alvenaria? Um templo que, para fazer, nós íamos investir 50, 60 mil reais. Porque é mais fácil você pegar 15, 10, 15 mil e fazer um templo como nós estamos fazendo, que vai ter o mesmo resultado que se fosse de alvenaria. Esses outros 35 ou 40 mil, a gente pode fazer muitas outras coisas. Eu sou uma pessoa, queridos, que quando chegava perto do 20 de setembro, eu gastava R$1.000, R$1.500 comprando arreamento para os cavalos e roupa para desfile. Essa semana eu tive que levar meu carro para manutenção. Fazia quase um ano que eu precisava consertar a suspensão do meu carro. Estava ficando muito perigoso. E eu não cheguei a gastar R$500. Mas quando eu penso que esse valor eu poderia colocar na construção, que eu poderia fazer alguma outra coisa, ajudar alguma família, que a gente podia fazer outra coisa. Às vezes a pastora precisa me dizer: Fernando, a gente tem que comprar roupa. A gente tem que comprar roupa. Faz anos que não se compra, tem que comprar roupa. E aí a gente tem pena, tem dó de gastar com roupa e de pensar que está gastando dinheiro naquilo que não é pão e entristecer o coração de Deus. Eu não sei se você entende isso. A gente abrir mão de alguma coisa que seria justa, mas que dentro do meu espírito, dentro de mim,
eu penso que talvez Deus pudesse se desagradar. Porque você enxerga pessoas precisando, pessoas necessitadas. E com este valor você poderia comprar algumas cestas básicas, vestir algumas pessoas, dar comida para outros. Eu não sei se você entende isso. Porque da mesma forma que a gente está lá investindo para construir esse templo, que vai ser excelente para nós, mas cada vez que vem aqueles produtos aí, tem que pagar R$1.000, R$1.500, 700, 800. Embora seja para construir algo para o nome de Deus ser glorificado, às vezes eu fico pensando, Jesus, dá graça para que a gente possa fazer o melhor, que a gente não gaste nada mais do que não precisa, do que realmente é necessário, Senhor. Então nós estamos fazendo um lugar bem despojado, porque a riqueza daquele lugar não vai estar nas paredes, Glória a Deus. não vai estar nos móveis, nos utensílios, vai estar dentro de nós. É aquilo que vai ser gerado lá dentro. Essa que vai ser a riqueza. Eu quero encerrar lendo para vocês o que Deus espera encontrar em nós. Romanos 12, 9 diz assim, não precisa nem abrir, só escute. O que Deus espera de nós. Romanos 12, 9. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas deixai que a ira de Deus se manifeste, porque Ele diz, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso que Deus quer de nós. Aí você vai dizer, mas é impossível viver isso, pastor. Só é possível viver isso se nós
tivermos dentro de nós a realidade do reino, e se nós não apenas sabermos sobre o reino, mas nós tivermos uma verdade do reino dentro de nós. Vamos ficar de pé.